Eu gostaria de passar a palavra à professora Juliana Damasceno, advogada criminalista, mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal da Bahia, professora assistente de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFBA, possui aperfeiçoamento na Universidade de Göttingen, na Alemanha, em Direito Penal e Processual Penal, alemão, europeu e internacional, possui aperfeiçoamento pela Universidade Internacional de Murcia, na Espanha, e La Prevención de la Fraude Fiscal e La Tutela Penal del Deber de Contribuir. Obrigada, Juliana, por me fazer ler esse currículo maravilhoso. Por favor. Ela vai apresentar a temática da justiça criminal diante do combate à corrupção e os limites constitucionais ao ativismo judicial no sistema processual acusatório. Boa noite a todos. É com uma emoção invulgar que eu subo à tribuna deste evento tão valoroso que está na sua 15ª edição. 15ª edição do Encontro Baiano de Direito Penal. Eu agradeço o honroso convite que me foi formulado pelo doutor Fábio Roque, intelectual sério, magistrado probo, tipo de magistrado que o Brasil carece. E por me permitir esse espaço de socializar as minhas intranquilidades sobre um tema de grande relevância, um tema de grande envergadura, ouso dizer, até para o progresso da nação, que é a justiça criminal diante do combate à corrupção e os limites à iniciativa do juiz no processo penal democrático. Então, na pessoa do doutor Fábio Roque, eu cumprimento todos os organizadores do evento, agradeço a contribuição do doutor Marcos, que, de forma bastante leve, tratou de um tema árido. Também é uma alegria imensa estar aqui ao lado da professora Natália, professora substituta hoje da Universidade Federal da Bahia, que está ocupando aí transitoriamente a minha cadeira enquanto eu estou afastada para o doutoramento. E dizer que é só através desse intercâmbio de conversações, através das trocas das experiências profissionais e acadêmicas, que nós podemos conduzir o Brasil a melhores paragens e podemos reconstruir uma sociedade que está completamente pervertida e que carece de valores, né? Gostaria de cumprimentar também as autoridades públicas aqui presentes, servidores públicos, todos nós que temos a missão de realizar esse projeto constitucional e dedicando esta minha intervenção à professora Maria Auxiliadora Minaim, que durante todos esses anos consagrou-se como a primeira professora titular da Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Penal, e é irrecusável não reconhecer a sua atitude de devotamento e de entrega, posso dizer, uma verdadeira consagração à universidade, à nossa universidade pública, lá particularmente a Faculdade de Direito. E, por fim, ao professor Yuri, que foi meu professor da pós-graduação, e hoje estou aqui na condição de colega, com muita alegria, que vejo um colega que, apesar de todo o conhecimento técnico, nunca se deslumbrou, nem foi tocado pela demoníaca vaidade, né, que tanto caracteriza, lamentavelmente, o nosso mundo jurídico. A vocês, alunos, na verdade, força motriz dessa máquina de sonhar que ainda sou. São vocês que são responsáveis, através do estudo, da busca do conhecimento, de transformar o país e acabar com esse deserto pensante que nos foi dado viver. Eu peço licença para começar a minha intervenção trazendo uma história que é narrada no livro da República, no segundo livro da República, de Platão, que trata da história do pastor Guigues. Não é? Ele ascendeu ao trono
da Lídia, em 680 depois de Cristo. E antes de Cristo, desculpem, e ele ascendeu ao trono de uma forma muito espúria, que eu vou contar para os senhores. Ele apacentava o rebanho do rei Caudolés, né? E um belo dia, naquele reinado, houve uma grande tempestade e abriu-se uma fenda enorme no solo. E ele, como curioso que era, desceu até as profundezas daquele abismo e identificou a existência de um grande cavalo de bronze. Dentro desse cavalo de bronze existia também uma fenda. Ele ingressou dentro do cavalo de bronze e lá deu conta da existência de um gigante inteiramente nu. E esse gigante tinha um anel de ouro. Percebendo que não tinha ninguém ao redor, o pastor tirou o anel do gigante e retornou ao encontro com os demais pastores. O que é que ele percebeu? Sentado ao lado dos seus colegas, que quando ele girava o engaste do anel para dentro, as pessoas que estavam ao seu lado começavam a falar dele como se ele ali não estivesse. Ou seja, o anel dava o poder dele ser invisível. Por outro lado, quando ele voltava o anel para o lado exterior, as pessoas se davam conta da sua presença. Foi com base nessa sua invisibilidade que ele conseguiu fazer parte, integrar a delegação do rei e, junto com a mulher do rei, fora seduzida, eles acabaram matando o rei e ele ascendeu graças ao poder da invisibilidade, assenhorando-se do trono da Lídia. Esse dilema ético que é tratado por Glauco nos propõe as seguintes reflexões. Que motivações nós temos para agir de forma ética? Que motivação nós temos para agir de forma correta? É um imperativo categórico da nossa personalidade, do nosso ser, ou nós desejamos parecer sermos corretos? É possível, e essa é a principal indagação, sermos justos e éticos quando não há ninguém olhando? Fôssemos nós invisíveis, continuaríamos atuando licitamente ou buscaríamos os caminhos tortuosos da corrupção? Se o pastor não tivesse utilizado o anel, ele permaneceria para todo sempre pobre. Mas foi o fato de valer-se da sua invisibilidade que fez com que ele conseguisse tornar-se um homem poderoso e, portanto, rico. Os apelos, portanto, dessa história nos fazem refletir sobre a questão da corrupção, tema que tem atraído, tema da agenda internacional e que, portanto, deve ser enfrentado nesse seminário. E eu não posso falar de qualquer forma de combate à corrupção sem pensar que esse é um problema que não se resolve apenas com reformas legislativas ou com propostas de recrudescimento penal. De maneira nenhuma. O problema da corrupção no Brasil é um problema cultural. Então, nós precisamos travar primeiro uma batalha social antes de pensarmos em implementar reformas políticas, reformas jurídicas, reformas nas nossas legislações. E isso está na origem da nossa cultura do patrimonialismo, do clientelismo, do
compadrio. Esta confusão de que Sérgio Buarque de Holanda também fala no seu livro sobre a dificuldade das personalidades públicas distinguirem os domínios do público e privado, que marca a história, a nossa história, lamentavelmente, de péssimas tradições. A cultura de solicitação de favores, os personalismos, os pedidos de vantagens pessoais aos amigos das autoridades marcam a história do Brasil. O Darcy Ribeiro também fala que esse caráter intencional deste empreendimento, na forma como o Brasil se estrutura, faz com que ele seja muito menos do que uma sociedade e, antes disso, uma feitoria. A corrupção, senhores, tem um custo muito maior do que o custo moral de ver um país desacreditado internacionalmente. A corrupção afeta o desenvolvimento econômico das nações. Uma nação corrupta tem os seus índices de desenvolvimento humano, pessoal, sociais fragilizados, quando não inexistentes. A corrupção desmoraliza a própria ideia de Estado democrático de direito. Posso dizer, senhores, que a corrupção é uma doença fatal para a democracia. Um presidente da Associação Internacional de Direito Penal, José Luiz Arzamendi, ele vai dizer que a corrupção ela é francamente dependente de causas estruturais, déficits políticos de desenvolvimento, processos de privatização mal concebidos, uma administração pública mal integrada e mal remunerada, uma debilidade na administração da justiça, a própria clandestinidade e a pouca visibilidade desse delito acaba favorecendo a sua perpetuação. E o que nós conseguimos divisar é tão somente uma ponta desse iceberg. Embora a corrupção esteja bastante atrelada aos domínios públicos, de um modo geral, a corrupção traz sérios prejuízos ao setor empresarial, porque afeta o livre comércio, prejudica a competitividade, distorce a competitividade e gera prejuízos também para a forma de configuração societária. Como são construídas as alianças políticas no nosso país? Se não, através de práticas de corrupção, através da utilização do Caixa 2. Raros são os agentes públicos, os agentes políticos que estão na vida pública atendendo a uma vocação de idealismo. Raros são os gestores públicos que ocupam as posições estratégicas no país porque têm projetos coletivos de transformação social. Não há filtros técnicos na escolha dos nossos gestores, de um modo geral. De modo que isso tudo favorece também a corrupção, que é discriminatória, tanto na sua causa quanto no seu efeito. É muito ingênuo, tão ingênuo quanto irreal, acreditar que o poder judiciário irá vencer a luta contra a corrupção, ou que nós precisamos de juízes combatentes ou de salvadores da pátria para que se mude um quadro de corrupção endêmica e sistemática que se confunde, inclusive, com os exemplos culturais que nós dividimos aí, até nas publicidades de cigarro, professor. Não sei se o senhor se recorda de uma propaganda que era feita pelo jogador de futebol, o Gerson, Cigarros Vila Rica. Você gosta de levar vantagem em tudo, não é? Leve vantagem você também, Cigarros Vila Rica. Então, até para publicizar o cigarro, nós tínhamos que estabelecer a cultura de levar vantagem. Foi aí que nós, não sei se os senhores conhecem, a maioria aqui é um público jovem, já ouviram falar na lei do Gerson? A lei do Gerson. São aquelas pessoas que estão sempre querendo levar vantagem em tudo.
nós temos o famoso jeitinho brasileiro. Um jeitinho brasileiro que se adequa a essa ideia de relações sempre de pessoalidade, vis a vis, dentro do setor público. De modo que é certo que o endurecimento das penas por si só não vai resolver o problema da corrupção, porque o direito penal, ele não derrota a corrupção se nós não tivermos uma consciência social mais escrupulosa contra as práticas de corrupção. E nisso, o cidadão tem um papel muito importante. Vejam que há anos, um relatório, há mais de uma década, o relatório da Fiesp já dizia que a corrupção representa 2% do produto interno bruto do país. Todo esse dinheiro, todos esses recursos públicos que são dedicados ao pagamento de propinas, poderia estar sendo investido no desenvolvimento de novas tecnologias, investimento em saúde pública, em educação, em transporte de qualidade, na construção de escolas, na construção de creches, na construção de maternidades, de hospitais públicos. Vejam que eu estou agudizando bastante os custos e os problemas morais e econômicos da corrupção, mas as premissas do meu raciocínio não levarão à conclusão que nós precisamos ter juízes combatentes da criminalidade. Porque isso é uma contradição em termos, se nós pensamos no modelo de processo penal acusatório, em que o juiz deve ser um ser desapaixonado, distante, que deixa o confronto e a gestão probatória a cargo das partes e que, portanto, não se imiscui na produção da prova e que não assume nenhuma espécie de protagonismo, inclusive protagonismo político. E que não desenvolve nenhuma forma de ditadura judicante. O juiz inquisidor, ele é o anti-juiz, embora seja um modelo de magistrado que atraia a plebe rude e ignorante, as massas que não têm formação nos princípios que regem, por exemplo, o sistema acusatório. A prova de que o Brasil está doente é esse fenômeno de erigirmos servidores públicos e agentes políticos à condição de heróis, de mitos, de salvadores da pátria. Infeliz é o povo que precisa de heróis. É uma máxima, né, da nossa sociedade. Então, antes de passarmos para o segundo momento para falar dos limites ao ativismo judicial no processo penal democrático, eu gostaria de dizer que o mais importante, e essas orientações constam desse relatório da Fiesp que trata dos problemas da corrupção, que nós precisamos reforçar os mecanismos de controle e de prevenção à corrupção. Controle dos gastos públicos, o controle das despesas públicas. A redução da percepção da impunidade é importante, já que a criminalidade econômica e empresarial é uma criminalidade que o Faria da Costa fala que é uma criminalidade com base na pura ratio calculatrix, ou que Gary Becker já falava na década de 60, de que está fundamentada numa teoria de escolhas racionais. E se o crime é uma escolha racional, se os custos da criminalidade favorecem a sua prática, eu preciso de modificações legislativas que inibam motivações oportunistas em detrimento de motivações cooperativas. Então, nós precisamos de uma reforma do sistema judiciário, não é? Que não passa necessariamente pela redução de garantias processuais, de maneira nenhuma, mas
que possa gerar o aumento da probabilidade de uma resposta. Então, por exemplo, particularmente, eu não entendo que o foro por prerrogativa de função seja o problema. Não acho que foro por prerrogativa de função seja foro privilegiado, porque é uma garantia do cargo e não da pessoa. O problema é a forma como os tribunais estão estruturados. Então, por exemplo, aqui na Bahia, as câmaras que são responsáveis pelo julgamento de processos que envolvem, por exemplo, prefeitos, elas se reúnem uma vez no mês. Então, se você tem, por exemplo, um processo em que há 2 corréus, ou 3, ou 4, e os advogados agem, muitas vezes inescrupulosamente, ou não pretendem enfrentar o mérito da discussão, e fazem acordos espúrios, para um pedir o adiamento no dia, o outro pedir no outro, o outro pedir no outro. No 4º dia o relator não vai, no 5º o processo não funciona, no 6º houve um pedido de vista. E aí depois vem o recesso e os feriados, que eventualmente coincidem com a data das sessões. Então, os processos se arrastam por anos, e anos, e anos, e não há resposta. E veja, e a defesa precisa da resposta. Porque se o seu cliente é inocente, eu quero a certificação da inocência do meu cliente de forma breve. Eu não tenho por que postergar o processo. E, por outro lado, a sociedade também espera a punição dos corruptos. É uma pretensão lícita do Ministério Público, desde que atue respeitando as regras do jogo democrático dentro do devido processo legal. Sem perversões casuísticas, a depender de quem seja o réu. Sem perversidades setoriais, como diz o Jesus Maria Silva Sanches, né? Expansão do direito penal nas sociedades aí, pós-industriais. Reforma administrativa é imprescindível, eliminando, por exemplo, do Poder Executivo a possibilidade de nomeações com base, em princípio, em relações de pessoalidade, cargos de confiança para posições estratégicas. Nós temos um delegado da Polícia Federal, o Jorge Pontes, que ele cria o conceito de criminalidade institucionalizada, num paralelo à criminalidade organizada, dizendo o seguinte: hoje, as pessoas os criminosos, eles são catapultados ao poder através de shortcuts, de processos democráticos. O criminoso chega ao poder pelo processo democrático, pela eleição. Ele é colocado numa posição estratégica e vai nomear para as posições estratégicas os que vão executar a sua vontade aí, delinquencial, tudo com aparência de legalidade, e vão ter como arma o diário oficial, onde essas nomeações são feitas. Não é? Então, senhores, estímulo que a sociedade participe do controle da administração pública. Então, nós precisamos, não de ufanismo, de nacionalismo, nem de nazismo, nem de fascismo, mas nós precisamos de um projeto nacional comprometido em todos os níveis com o combate à corrupção, sobretudo alterando essa estrutura de incentivos à prática de atos corruptos e minimizando o comportamento oportunista. Um cenário como esse é um cenário bastante propício, um cenário desolador, é verdade, para o nascimento de discursos totalitários. É um cenário propício para o populismo jurídico penal, para propostas de recrudescimento punitivo, como se isso, por si só, resolvesse o problema da corrupção. E aí, na expressão de Cornélio Pritz, nós temos uma militarização do direito penal. O direito penal utilizado como instrumento de guerra. E não foi assim na Alemanha nazista, quando o grande Führer também tinha a missão de extirpar o grande mal, que é a corrupção. E outro problema, a nossa luta contra a corrupção assume também foro de cruzada moral, dividindo a sociedade entre os defensores da moralidade pública, os arautos supremos da moral e da ética, e do outro,
os bandidos marginais e outra coisa mais grave, a própria criminalização também da advocacia, numa confusão da figura do acusado com o seu defensor. Sugiro aos senhores uma leitura simples do desembargador Ney Belo, e aqui eu vou trazer algumas reflexões que ele fez, que a figura do juiz combatente é a grande falácia da pós-modernidade. Quem combate, questiona o professor, admitirá a inexistência de provas de acusação? Terá firmeza para reconhecer os excessos se ele próprio conclama o público para juntar forças consigo para lutar no processo penal? Evidentemente que a presença num campo de batalha de um magistrado turva a sua visão do real. E aí, o que se busca é a vitória. E um juiz que busca a vitória, um juiz que combate inimigos, ele é um anti-juiz. A questão, senhores, portanto, não é ser contra ou a favor da corrupção. Não há quem seja a favor da corrupção. Evidentemente que não. É quem tem no Estado democrático de direito a missão de combater a corrupção. E a missão de combate à corrupção não é do magistrado. É do Ministério Público dentro de um sistema acusatório, já que é ele o titular da ação penal pública, segundo a nossa Constituição. Quem combate não está apto a perceber a inocência. Quem combate não é capaz de refletir que aquele contra quem se imputa uma infração penal pode ser inocente e aquela acusação pode devastar vidas. Não há nada mais grave e nada que mais me apavore enquanto advogada criminalista que sou do que a responsabilidade de certificar a inocência de um cliente injustamente condenado. Pois bem, injustamente acusado, o desejo de vencer, diz o autor, é sempre mais forte para quem guerreia. Então, nós não queremos um poder judiciário parceiro da acusação. Nós precisamos de um poder judiciário que seja tarefeiro do senso comum, senão ele não seria magistrado. O que acontece disso também, o professor Ney Belo, quando nós estamos diante dessa figura do juiz combatente? Invasões de competência, deturpações no cumprimento da lei, arbitrariedade na execução das decisões, personalismos em se tratando de réus específicos, desrespeito às decisões das instâncias superiores, críticas pessoais às autoridades, gosto pelo aplauso e pelo reconhecimento. É isso que um magistrado não pode nem deve desejar, muito menos jogar para a plateia. Porque, senão, nós temos, como diz o penalista alemão, conceitos de luta, eliminação e repressão tomam o lugar do viver com e da elaboração. Nós temos o Código de Processo Penal Tipo, que é um código para a Iberoamérica, que consagra um processo de modelo acusatório que já foi ventilado aí em quase todos os países da América Latina, mas o Brasil ainda está atrasado nisso. Na exposição de motivo, disse o seguinte: el buen inquisidor mata al buen juez, ou, por el contrário, el buen juez destierra al inquisidor. O que isso quer dizer? Que o bom inquisidor mata o bom juiz. Pelo contrário, o bom juiz desterra, manda para longe o inquisidor. Justamente porque da origem do sistema acusatório, um modelo de processo penal que melhor tutela os direitos fundamentais do acusado, uma proteção do Estado contra o arbítrio e que se caracteriza, sobretudo, dentro das afirmações de José Nosset, por uma acusação proposta e sustentada do início ao fim, por uma persecução penal exclusivamente pública e, portanto, pelo afastamento do magistrado da carga e da gestão probatória. Um processo penal orientado pelo princípio da oralidade e da imediatidade.
uma exclusão total do magistrado da busca pela prova e uma liberdade do acusado até que se obtenha um pronunciamento judicial firme que permita a condenação. Então, é da essência do sistema acusatório que o juiz não proceda de ofício. E essa é uma limitação inerente ao fato de a titularidade, por exemplo, no Brasil, da persecução criminal ser do Ministério Público. Portanto, o acusador e o acusado são as partes contrapostas e o juiz é um mero árbitro, um observador desinteressado, que não desce para o seio do conflito e não se apaixona pelo combate, porque a paixão sempre, e isso não é só na nossa vida real, na nossa vida afetiva, a paixão turva a nossa visão da realidade. A paixão confunde de um modo geral. O que poderia, segundo diz o Franco Cordeiro, gerar também um quadro mental paranoico do magistrado, que é o primado da hipótese sobre os fatos. Ou seja, antes de começar o processo, ele decide. E ele vai para a audiência buscar os topos de argumentação e as provas para confirmar uma decisão que ele já tomou antes do processo começar. Então, qualquer esforço que o advogado faça ali, até numa atividade de investigação defensiva, que é possível, não surte nenhum poder em termos de convicção do magistrado. Então, eu peço só 5 minutos, porque me disseram que eram 40, não é isso? Então, tem 30 agora. A defesa precisa de tempo para se expandir. Os senhores não podem... a senhora é professora de garantias, não pode retirar uma garantia minha. Então, prometo concluir no tempo. Sei que os senhores estão aqui desde amanhã, mas é um tema fascinante, um tema apaixonante, já estou caminhando para o fim. Só para dar as bases teóricas disso, o modelo inquisitivo, em contraposição ao modelo acusatório, é um modelo que foi, por exemplo, utilizado no direito canônico. No modelo inquisitivo, é possível, sim, que o juiz desenvolva atividade investigativa. Mas ali, nós não temos o investigado e o réu como sujeito de direito. Nós temos o investigado como objeto do processo, que são coisas completamente distintas. Daí que no modelo inquisitivo, nós não temos a publicidade que caracteriza o modelo acusatório. O que nós temos ao contrário, o sigilo do processo, concentrando-se na figura do acusador, as funções de acusação, defesa e julgamento. Foi utilizado também na época do imperador Diocleciano. O sistema acusatório, você pode, nos últimos tempos da República Romana e na República Helênica também, o modelo era francamente acusatório. Então, quanto mais nós caminhamos para a democracia, mais nós nos aproximamos de um modelo acusatório, né? O Brasil, ele adota um modelo acusatório na nossa Constituição, e daí, precisamente, são os limites da nossa Constituição, quando consagra, por exemplo, o devido processo legal, a ampla defesa, o tratamento paritário das partes, a garantia de acesso à justiça, do juiz natural, a inadmissibilidade de provas por meio ilícito, a publicidade dos atos processuais, o artigo 129, quando diz que são funções institucionais do MP promover a ação penal pública e requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Então, assim, a separação da atividade da investigação do acusar é a pedra angular do sistema acusatório garantista. Então, não se pode admitir que o magistrado funcione como, diz o professor Hamilton Bueno de Carvalho, como oficial de diligência do Ministério Público, suprindo uma atuação deficiente do órgão acusatório. Isso é impensável, isso é inadmissível, não é? Então, aos juízes devem ser vedadas as funções aí postulantes. Nós temos uma reforma de processo penal que se avizinha,
e que consagra expressamente no artigo 4º que o processo penal terá estrutura acusatória nos limites definidos do Código, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, que seria a consolidação infraconstitucional do modelo processual acusatório. Se os senhores tiverem a curiosidade de olhar a exposição de motivos do nosso Código de Processo Penal, tem lá dizendo que o Código de Processo Penal traz muitos favores. Trata as garantias constitucionais como favores concedidos aos réus. Diz lá, as nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de garantias e favores que a repressão se torna necessariamente defeituosa e retardatária. Então, tem uma sugestão da criação da figura do juiz de garantias, vai subtrair completamente a iniciativa instrutória, né, o que compromete a parcialidade. Eu trouxe um trecho aqui, queria só identificar, do Código de Ética Judicial, quando fala da importância não apenas do magistrado ser honesto, mas de parecer ser honesto. E o magistrado que deve parecer ser honesto tem que estar assentado dentro desse distanciamento do combate à corrupção. Vou ler para os senhores aqui o artigo 40 do Estatuto do Juiz Ibero-Americano. A incumbência de que o juiz, ao assumir voluntariamente a sua função, aceitou não apenas os benefícios a ela atribuídos, mas também as exigências que supõe e que resultam superiores a de um cidadão comum. Daí o fato que se peça para um juiz, para que ele não apenas seja, mas que pareça correto na prestação do seu serviço, afastando qualquer desconfiança razoável que possa ser suscitada na sociedade que lhe conferiu esse poder. Eu encerro a minha fala trazendo algumas palavras de uma das primeiras mulheres que assumiu a Academia de Letras Francesas no livro Memórias de Adriano, um livro que recomendo a todos, um livro fantástico. Margarete Yourcenar, quando ela diz o seguinte: numa coisa não se iludam, não estou ainda bastante enfraquecida para ceder às alucinações do medo, quase tão absurdas quanto as alucinações da esperança e, naturalmente, muito mais incômodas. Se fosse me dado e se fosse necessário exceder, eu preferia me exceder no sentido de ter esperança e de desconfiar que nós, que sobretudo vocês, a nova geração que chega, vai construir aquele país de que falou o arauto supremo das nossas liberdades públicas, Rui Barbosa. O Brasil não é isso. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta Assembleia. O Brasil é este comício imenso de almas livres. O Brasil não são os comensais do erário, não são as ratazanas do tesouro, não são os mercadores do parlamento, não são as sanguessugas da riqueza pública, não são os falsificadores de eleições, não são os compradores de jornais, os corruptores do sistema republicano, não são os velhos oligarcas estaduais, não são os ministros de tarraxa, não são os presidentes de palha, não são os publicistas de aluguel, não são os estadistas da impostura, não são os diplomatas de marca estrangeira, são as células ativas, vivas da vida nacional. É a multidão que não adula, que não teme, que não corre, que não recua, que não deserta, que não se vende. Não é a massa inconsciente que oscila da servidão à desordem, mas a coesão orgânica das unidades pensantes, o oceano das consciências, a mole das vagas humanas, onde a providência acumula reservas inesgotáveis de calor, de força,
de luz para a renovação de nossas energias. É o povo que um desses movimentos seus, quando o povo descobre a sua majestade. Boa noite a todos e obrigada pela noite. Gente, eu gostaria de agradecer a fala da professora Juliana. No atual estado do país, é inegável que a gente tenha que discutir isso. Se a gente for prestar atenção, uma fala perfeita da professora foi quando ela disse que o direito penal, por si só, ele não serve ao combate da corrupção. Porque, no final das contas, o direito penal ele é aplicado pela instituição, e a instituição ela é feita pelas pessoas. Se as pessoas forem corruptas, a corrupção ela não vai ser coibida, então a gente vai acabar em um ciclo vicioso que não tem fim. A gente tem que pensar nas instituições que estão notoriamente aparelhadas para sugar os nossos direitos, usurpar todas as garantias e, definitivamente, ela acaba atropelando tudo que é importante para a gente. A gente vê o judiciário atropelando e manipulando a legislação para trazer a ele, atropelando, inclusive, a Constituição, para trazer a ele próprio benefícios que não teriam direito. E aí seria outra discussão, e eu sei que nós estamos aqui no esforço heróico, mas valeu muito a pena, Juliana, suas falas foram assim fantásticas. Um prazer inenarrável escutar as suas falas. Eu gostaria de lhe entregar o certificado e avisar a todos que amanhã, às 8 horas, os painéis eles continuam, e agradecer pela múltipla, por toda a organização, a presença de vocês. Obrigada.